Pegue sua Bíblia. Se você acha que acabou, isso é só o começo. Mateus 4. Não tem tema, por enquanto. Você pode continuar glorificando o nome do Senhor, irmão. E hoje é tempo de adorar. Não é amanhã, não é depois. Amanhã você nem sabe se vai acontecer. Eu estava vindo no carro e o Pedro pediu para colocar a música. E dificilmente ele escolhe a música. E eu falei para ele, não põe uma muito agitada não, porque eu preciso de adoração, preciso já ir no clima. E ele colocou um rap. E a letra falava assim, então vê se vigia. E se hoje for teu último dia? O que adiantou tanta correria? Para quem será? O inferno clama o seu nome. E essa palavra me marcou na hora, assim. Aí eu deixei, falei, isso aqui é para o outro. E depois o outro foi mais difícil ainda. Falei, para, irmão, vamos chegar logo no culto, porque não vai dar. E se hoje for o seu último dia? Você precisa oferecer a sua melhor adoração. Porque se Jesus voltar hoje, irmão, não vai ter amanhã. Não vai ter amanhã. Então o dia de adorar, o dia de fazer, o dia de pular, de correr, de santificar é hoje. Não é amanhã, não é depois, não é dependendo de ninguém, é dependendo dele. Porque tudo foi feito para ele. Mateus 4, versículo 17. Diz assim: desde então, começou Jesus a pregar, e ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado hoje o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus disse hoje para você, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pode sentar. Estou tentando me segurar aqui hoje. Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O versículo 16, o versículo antes, a Bíblia diz assim, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. A luz raiou. E aí apareceu a pessoa de Jesus. E ele pregou, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga para o seu irmão, arrependei-vos hoje, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer pôr um tema? O dia que a luz raiou. Irmãos, esse texto aqui ele começa a falar um pouco sobre o começo do ministério de Jesus. A sua palavra, a primeira pregação foi de arrependimento. O seu primeiro milagre foi transformação. Ele transformou água em vinho. Mas a sua primeira pregação foi arrependei-vos. Não há transformação se não houver arrependimento. Não há novidade, não há vinho novo se não tiver abandono do pecado, se não tiver mudança de vida, se não tiver transformação, se não tiver novidade. Deus hoje quer que você tenha novidade para oferecer. Quanto tempo você está na igreja e fala, Senhor, eu já ouvi essa palavra uma centena de vezes. Eu já ouvi muitas palavras, muitas pregações, mas nada acontece. Sabe por que não acontece, irmãos?
Porque você precisa começar no mesmo passo que Jesus começou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para que o arrependimento chegasse, irmãos, precisava chegar uma luz que iluminasse aquele caminho onde o povo estava em trevas. O povo tinha saído lá do Antigo Testamento, tinha acabado o Antigo Testamento com uma maldição. Se você ler o último versículo do Antigo Testamento, é uma palavra de maldição. E Deus ficou 400 anos sem falar diretamente com o povo. Período entre o Antigo Testamento e o Novo. Até que surgiu um profeta. Diga assim, surgiu um profeta. Esse profeta ele não era mais um. Esse profeta não era qualquer um. Esse profeta ele era alguém diferenciado num propósito. E quando eu venho na igreja, irmãos, e quando eu aceitei Jesus, Deus ele tem um propósito diferenciado para a minha vida. O meu chamado não é igual ao da Fabiana. Não é igual ao do pastor Dorival. Não é igual ao do Donizete. O meu chamado é meu. Aquilo que Deus fez, Ele fez exclusivamente para mim. Aquilo que Deus fez, Ele fez exclusivamente para você. Não adianta ninguém querer o que é seu, porque o que Deus preparou para você é seu. Nem o diabo pode roubar. Ele pode invejar, mas ele não pode roubar. Ele não pode interceptar, ele não pode parar, ele não pode obstruir, ele não pode te atrapalhar, somente se você quiser. É por isso que a pregação de Jesus, quando o povo estava em trevas, raiou a luz apareceu, o reino chegou, mas o arrependimento não dependia de Jesus. O arrependimento dependia de quem ouvisse a palavra e queresse mudar de vida. Foi por isso que Deus ele fez uma analogia com a luz. A luz ela faz o quê? Brilha. A luz ela ilumina um ambiente. A luz ela serve de orientação. A luz ela serve de direcionamento. A luz ela serve como um guia. Não foi isso que os magos estavam procurando? A luz da lua. E ele sabia que aquela lua estava ali. Deus colocou uma estrela onde exatamente Jesus nasceu. E eles estavam procurando o brilho da luz. Qual brilho você está procurando para a sua vida hoje? Será que é o seu brilho? Se é o seu brilho, Deus diz para você, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só existe uma luz que pode brilhar, que é a luz de Jesus. Ele falou, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim nunca mais andará em trevas. Quanta gente andando na escuridão e você, que é a luz de Jesus, precisa iluminar o ambiente. Deus quer que você tire a sua candeia debaixo da cama e comece a levar para os locais para anunciar que a luz chegou. A luz revela tudo que está escuro na nossa vida. Por isso que a primeira pregação de Jesus foi, arrependei-vos. A luz precisa brilhar em todas as áreas da sua vida. Não pode ter parte escura, quarto escuro, porão. Não pode ter nada na sua vida obscuro para que Deus haja. A luz ela precisa entrar na sua vida hoje. Ah, pastor, mas eu já sou crente faz tempo. Irmão, ser crente até o diabo é. É por isso que o Fabiano falou assim, vai sair daqui mais forte do que você chegou. Você não precisa sair daqui mais forte, você precisa sair daqui mais salvo. Você precisa sair daqui mais santo. Você precisa sair daqui mais puro. Aí sim, você vai ser forte. Quando as coisas de Deus estão na minha vida, aí eu sou forte. Quando as minhas vontades, quando os meus desejos colocam na minha vida, aí eu me torno fraco, porque eu deixo de seguir a luz. A luz deixa de brilhar na minha vida. E hoje a luz veio para brilhar na sua vida. Sem luz, irmão, nós não temos orientação nem direção. Jesus falou assim, o dia não tem 12 horas? Não são 12 horas a parte clara do dia? Então quando você anda de dia, você não tropeça. Mas todo aquele que sai à noite, como não tem iluminação, cai, tropeça.
E às vezes, irmãos, se nós tomarmos a iniciativa da nossa vida de fazer aquilo que nós queremos, é como se nós estivéssemos saindo à noite, sem orientação, sem direcionamento, sem luz para seguir, facilmente tropeçamos. É por isso que a luz ela tem um significado espetacular. Quando Deus criou lá o mundo, Ele disse, haja luz. O mundo que Deus cria não pode estar escuro. O mundo que Deus cria não pode estar escuro. O mundo que Deus cria precisa ser iluminado, precisa ser referencial. No mês passado a gente foi viajar. Fazia tempo que eu não ia viajar. A última vez que eu fui viajar, eu fiquei depois internado 15 dias no hospital. Quando eu fui para Fortaleza. E aí Deus providenciou que a gente fosse viajar. E eu marquei no primeiro dia, eu não conhecia a cidade, eu fui mais com orientação de algumas pessoas, falaram, não, vai lá, é legal, a cidade lá é legal, mas eu não conhecia nada, então eu marquei só um passeio de city tour para conhecer a cidade. E eles me levaram num local que chamava Bairro do Farol. E aí o rapaz começou a explicar que existe 2 tipos de faróis. Tem um farol que ele é preto e branco, que ele mostra onde está a distância da Terra. E tem um farol que ele é vermelho e branco, que ele marca o início da Terra. Então ele dá uma dimensão mais longa para saber até a profundidade onde pode ir. E ele dá uma proximidade, o outro farol vermelho, da onde o barco precisa atracar. Sem a iluminação dos faróis, o barco fatalmente sofrerá um naufrágio, ou baterá na terra. Mas dependendo da velocidade que vem, sem orientação, porque no mar é diferente de uma rua. Você tem iluminação pública, você consegue enxergar alguma coisa, mas no mar, você vai depender somente de sistemas, poderes que não estão na sua mão, controles que não estão na sua mão, e orientação que depende de outras pessoas. E eu achei interessante eu ficar pensando sobre isso, porque a luz, irmãos, ela é gloriosa para iluminar, mas se tiver muita luz, você fica cego. Deus, Ele quer jogar hoje muita luz na sua vida. Ah, pastor, mas Deus quer me deixar cego? Completamente. Quando eu estou cego, eu dependo única e exclusivamente da direção de outra pessoa. E hoje o mestre, o guia, o orientador, ele está aqui para pegar na sua mão, porque ele quer conduzir a sua vida. Chega, irmãos, de você tomar a iniciativa, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Tantos planejamentos. Deixa Deus conduzir a sua vida hoje. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer pós-graduação, eu preciso dar aula depois de noite, eu preciso trabalhar. Irmãos, tem gente que trabalha 24 horas se deixar. Mas e se hoje for seu último dia? Para que tanta correria? Deixa Deus jogar luz na sua vida hoje. O salmista falou, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu terei medo do quê? Se é Deus que está conduzindo a minha vida, se é Deus que está à frente de todas as coisas, se Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, se tudo está preso nas suas mãos, se não há nada, nem um fio de cabelo cai na sua cabeça sem que Deus permita, por que você está com pressa de fazer as coisas? Tem crente que está confundindo velocidade com pressa. Velocidade é uma coisa, pressa é outra. Quando eu tenho velocidade, eu corro por um objetivo. Quando eu tenho pressa, eu atropelo e não chego no meu objetivo. É por isso que o texto de Jesus começa, arrependei-vos. Vocês precisam encontrar um caminho. Você precisa encontrar aquele que tem o caminho. Por isso que a luz, ela raiou, ela chegou para aquele povo que estava em trevas, sem orientação,
sem direcionamento. Ficava doente e não tinha perspectiva de vida. Ficava endemoniado, não tinha perspectiva de libertação. Precisava de uma novidade. Fala para o seu irmão, a novidade é você. Não, fala mais forte, senão ele não se convence. Mais forte. Mais forte. Vai falando até ele ficar convencido. A novidade é você. 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 Quando Jesus chegou, ninguém acreditava nele, mas a novidade era ele. E ele mostrou, e ele provou com seus atos, com os seus sinais, com a sua fé, com a sua obediência, que ele era a novidade. A novidade é você. A novidade é você. A novidade do mundo é você. Jesus só vai chegar lá e a luz só vai raiar lá se você chegar lá. Lá na onde, pastor? Lá no seu trabalho. Lá na sua família. Lá nos seus amigos. Lá nos bandidos que você conhece. Lá nas prostitutas que às vezes você vê parada. Ou nos travestis que você vê parado. A gente quer uma luz e quer guardar essa luz em um tesouro, num potinho, e vamos guardar esse potinho bem guardado, bem escondido, num lugar bem escuro onde ninguém vai enxergar. Não, irmão. Esse tesouro precisa ser compartilhado. Os tesouros de Deus, irmãos, não são pessoais. Os tesouros de Deus são coletivos. Deus nunca dá nada a ninguém para só ficar para Ele. Deus não dá nada para ninguém para só ficar para Ele. Tudo que Deus dá é para compartilhar. Você compartilha as coisas? Você compartilha as coisas? Você compartilha as coisas, irmão? Você compartilha as coisas? Não, mas eu tenho tão pouco, pastor. Você compartilha as coisas? Deus não perguntou a quantidade, irmão. Eu gosto de Jesus porque Ele é da hora. Quando a viúva foi levar uma oferta, Deus não esperava que ela desse muito dinheiro. E a expectativa de Jesus em olhar a cena foi grande. Ele queria ver o que ia acontecer, porque um batia no peito, olha, eu tenho bastante aqui para oferecer, bastante para dar. E uma viúva, ela levou 2 néptos. É uma moeda, népto era uma moeda grega. Romana, aliás. As 2 moedas valem hoje meio centavo. Hoje a gente não tem nenhuma moeda de 1 centavo, mais. Porque para fazer uma moeda de 1 centavo gastava 3. Então o governo cortou. E Jesus falou, foi a melhor oferta que Deus já recebeu daquele povo. Sabe por quê? Porque a luz brilhou na moeda. Quando eu ofereço algo para Deus, irmãos, a luz brilha. Deus não consegue olhar para mim e me acusar, me castigar, me punir. Porque a luz brilha. Porque Ele cuida de mim como um filho. Por isso que hoje é o que? É dia dos pais. E Ele é o maior pai. E Ele fez o maior sacrifício, foi dar o filho. E o filho, Ele se entregou em favor de você. Você acha que o pai gostou desse presente? Não. Qual pai que gosta de dar seu filho para morrer por causa de alguém? Ninguém. Nenhum pai. Mas aquele pai é diferente. Aquele pai, ele tem uma luz diferente. Aquele pai, ele tem um poder diferente. Aquele pai não tem limites. Ele pode tudo, a hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, para fazer aquilo que você precisa. Mas precisa hoje arrepender. Irmãos, se a luz não brilhar na sua vida, você não nasce de novo. É engraçado que uma mulher, quando ela vai parir um filho, ela vai dar
Eu fui pesquisar essa expressão. O que significa dar à luz? Dar à luz significa é o tempo de iluminar uma nova vida. A luz de Jesus veio para iluminar uma nova vida. E ele continua a sua pregação e ele fala, olha, é necessário nascer de novo. Para que a luz brilhe, você precisa nascer de novo. Uma mãe, quando ela está para dar à luz, eu estava lendo ontem, tem alguns indicativos que a hora do parto está próxima. Eu vou falar teoricamente, irmãos, porque a gente não passa por isso. 3 sinais eram... Eu separei 2 que acho que são os que mais mostram, né? As contrações. A contração começa, dependendo da mulher, na 20ª semana. Mas quando está próximo do parto, a frequência dela aumenta. A frequência da contração, que são os músculos que estão se contraindo, ele está preparando o nascimento da criança. Então a mulher começa a sofrer dilatação. O processo da contração, ele vai aumentando a velocidade, e aí cada hora vai aumentando 1 centímetro de dilatação que o corpo está preparando para que aquela criança nasça. Depois tem o quê? O rompimento da bolsa. Eu vou pular uma parte porque... O rompimento da bolsa, 200 ml de líquido amniótico. Esse daí significa que o neném ele vai nascer em, no máximo, 12 horas. São indicativos que vai mostrando que a luz, o dar à luz já está bem próximo. E o nascer de novo na minha vida, irmãos, ele também precisa de alguns indicativos. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu nasci de novo. Não, irmão. Você só nasce de novo quando a palavra de Deus entra dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo, e você vira uma nova criatura. Confessar com a boca é fácil. Viver o estilo do reino, aí é difícil. E é aí que o novo nascimento entra. Os indicativos que a nova criatura está tendo, que vai nascer, arrependimento. É o primeiro indicativo que uma nova criatura vai surgir. A Bíblia diz, sem arrependimento, sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. E também não é essas mentiras que eu já ouvi por aí. Nossa, você vai até para o céu. Você só não vai ver Deus lá no céu. Eu já ouvi essa informação equivocada, vamos colocar assim. Outro sinal de que a pessoa está para nascer. Ela confessa os seus pecados. Quem gosta de esconder o pecado, quem gosta de esconder da luz, continuará andando em trevas. Jesus espera que a nova criatura nasça. Ele falou, necessário vos é. Não sou eu que vou fazer você uma criatura nova. Não, necessário vos é nascer de novo. Não depende de mim. Não depende de Deus. Não depende do Pai, não depende do Filho, nem do Espírito Santo. O nascer de novo depende. Ele falou para Nicodemos, necessário, você, Nicodemos, conhecedor da lei, conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas você não vive ela. Não adianta eu conhecer a palavra, irmão, se ela não estiver em mim. Não adianta o reino de Jesus, que chegou há 2000 anos, o reino não chegou hoje, chegou há 2000 anos atrás. Mas se o reino não estiver dentro de mim, ele nunca chegou para mim. O reino precisa ser buscado, alcançado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino. O reino está aí, eu já coloquei aí, eu já trouxe para vocês, eu já entreguei para vocês. Precisa pegar o reino. Precisa dar a luz. Precisa se arrepender. Precisa confessar.
Depois que quando você aceita Jesus, você confessa com a tua boca, crê no coração. Mas uma pessoa só nasce de novo se ela abandonar o seu pecado. Se eu não abandonar o meu pecado, irmãos, não há novidade de vida. Não há transformação, não há renovação. E aí sabe o que acontece? Muito tempo na igreja sentado sem acontecer nada. Senhor, eu oro, não acontece nada. Eu jejuo, não acontece nada. Senhor, eu leio a Bíblia, não acontece nada. Nem entendo o que eu leio. Não nasceu de novo. Nicodemos, André, igreja, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Jesus foi enviado aqui no mundo para nascer de novo. Ele passou o processo que eu e você precisamos passar, para que então chegasse o reino. Parece até uma coisa difícil, mas a novidade, irmãos, o espetáculo da obra de Deus é glorioso. Deus não pode fazer de qualquer jeito. Deus não pode fazer mais ou menos. Deus não pode fazer em cima da hora. Deus não pode fazer com pressa. Deus, Ele faz perfeito. Você pode ser o maior perfeccionista do mundo, mas ainda é inútil o seu trabalho diante de Deus. Por isso que a luz precisa brilhar, irmãos, tão profundo na minha vida, para que todos os lados do meu corpo sejam iluminados e eu nem consiga enxergar, para que eu possa ser guiado por Ele. Deus hoje quer que você seja guiado pela luz. Tá, porque senão aquele vinho ali, aquele suco de uva, ou aquele negócio escurinho ali, não tem sentido nenhum. A cruz não tem sentido nenhum. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Porque o povo que andava nas trevas, para ele raiou a luz. A luz está aqui hoje, irmão. A luz está aqui hoje. Então eu vou dar o conselho da música para você. Então vê se vigia. Se hoje for teu último dia, Jesus ensinou na palavra, falou, louco, hoje pedirão a tua alma e o que você tem preparado para quem será. Tem pessoas aqui até pedindo para Jesus levar ela para passar logo a dor. Para passar logo a luta. Mas quando a Bíblia diz que você tem que pedir para Jesus voltar, não é por causa desses motivos não, irmão. A gente tem que orar para Jesus voltar porque a gente anseia estar com Ele. Ontem me fizeram uma pergunta, eu fui fazer uma visita para um pastor e ele me fez uma pergunta. E aquela pergunta me machucou. E eu fiquei pensando muito sobre... Foi uma pergunta simples. Eu não vou fazer aqui para vocês, porque foi pessoal. E foi uma pergunta que me marcou, me machucou. E eu fiquei pensando naquela palavra. Me machucou no sentido que eu fui confrontado com algo que eu entendo que eu faço certo, mas que talvez poderia ser melhor. E eu deixei para preparar a palavra ontem, porque eu não gosto de preparar a pregação. Eu preparo estudo, tudo, mas a pregação eu gosto de fazer antes, em cima da hora. Eu gosto de orar, ajoelhar, Deus falar, eu já anoto e já guardo. Só que hoje o culto era de manhã, falei, vou acordar de manhã, não, muito arriscado, porque se eu dormir, depois o que eu vou pregar? Chegar lá para falar um monte de coisa que não provém de Deus? Jamais. Então eu esperei ontem todo mundo dormir. E aí era mais ou menos 11h30 da noite. Eu peguei, fui para o quarto do Pedro e eu comecei a orar. E Deus colocou a palavra, escrevi tudo. Estava no outro papel até. E eu fiquei ali orando, fiquei 1h30 ali. Não mais. Não, 1h30. E eu falei para Deus, é pouco, Senhor. Eu acordei hoje muito mais cedo do que deveria, porque eu queria orar.
Eu queria falar para ele que o primeiro a se arrepender sou eu. Não adianta eu pregar uma palavra de arrependimento se eu não me arrepender, se a luz não estiver em mim. E a luz, ela precisa raiar, irmãos, em todos. Não é porque eu sou pastor que aí eu não preciso ter, eu posso ter uma luzinha, não. A minha luz, ela precisa brilhar tão intensamente quanto a sua. Ah, mas você é o pastor, você tem obrigação, não. Aqui eu sou pastor em relação a vocês agora, mas em relação a Jesus eu também sou uma ovelha. Não adianta eu conhecer o reino se o reino não estiver em mim. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não falo com Ele. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu busco o conselho de homens e eu não conheço os seus conselhos. Percebe, irmãos, que a gente começa a andar em trevas? Percebe que nós vamos colocando trevas na nossa vida? A gente vai trocando tudo aquilo que Deus deu. Deus falou, olha, sou eu, cheguei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por mim. Deu uma orientação breve, clara e excepcional. Mas a gente busca outros caminhos. A gente quer mudar os caminhos. A gente quer dizer para Deus qual é o caminho. A gente quer falar para Deus que a verdade depende de como você interpreta. Depende de como você lê. Depende da teologia. Aí a vida, depende. Deus deu a minha vida, então eu preciso tomar iniciativa. Eu preciso fazer. Irmãos, não. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Tudo depende dele. Todas as coisas foram feitas para ele. É por isso que eu preciso, irmãos, nascer de novo. Eu preciso me arrepender, deixar de lado as coisas erradas que eu faço. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso abandoná-lo, para que Deus possa viver completamente na minha vida. Hoje a gente está vivendo, irmãos, se eu perguntar para qualquer pessoa, eu não vou fazer isso agora, mas se eu perguntar para qualquer pessoa aqui, irmão, se Jesus voltasse, se você estaria pronto, eu duvido. Eu morreria agora, se Deus quisesse, que todo mundo da igreja está preparado para subir. Eu ponho a minha vida no altar para ser o sacrifício, se 100% estivesse pronto. Por isso que Deus veio trazer para você uma palavra maravilhosa, irmão. O reino de Deus, sabe o que significa o reino de Deus? Quando Jesus falou assim, é chegado o reino de Deus. Sabe o que ele falou? Eu estou pegando tudo que eu tenho de precioso no céu e estou trazendo aqui na terra para dar para você. Lá no céu não tem tristeza. Lá no céu não tem enfermidade. Lá no céu não tem endemoniado. Lá no céu são coisas gloriosas. Lá no céu são ruas de ouro. São presentes especiais. Lá no céu não haverá morte. É chegado o reino dos céus para você. Não existia maior presente que Jesus podia oferecer para você do que o modelo que foi construído lá no céu. Você pode dar ordem para anjo, que anjo te obedece. Se você confiar em Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Ele limpará do seu rosto toda a lágrima. Ele quer jogar luz na sua vida. Ele quer jogar luz na sua situação. Eu não estou enxergando saída. Precisa de luz. Eu não sei que decisão tomar na minha vida. Eu preciso de luz. Eu não sei o que fazer nessa situação. Precisa de luz. Eu não sei se eu vou para a igreja ou se eu trabalho. Precisa de luz. O reino é maravilhoso, irmão. Outro dia eu falei nos Gideões, se eu soubesse hoje, se o que eu sei hoje, eu soubesse quando eu fui profetizado que eu seria um pastor, acho que eu já voava até. Das coisas gloriosas que Deus tem para nos oferecer. Sabe o que é você ouvir Deus falar assim, no seu ouvido? Perfeitamente falar no seu coração.
perfeitamente falar na sua vida, nos orientar, nos dirigir. Olha a preocupação que Ele tem. Olha a preocupação que Deus tem com você, irmão. Preparar um reino especialmente para mim e para você. Mas aí a gente não conhece o reino, porque a gente anda doente, a gente anda chorando, a gente anda desesperado, a gente anda com pressa, anda ansioso. O reino precisa chegar em mim. E o dia que Deus marcou é hoje. Hoje Deus marcou o dia para trazer um reino diferente sobre a sua vida. E chega, irmãos, começa a dar um basta na sua vida, porque não depende de Deus agir, depende de você. E Deus hoje quer você pronto. Deus hoje quer você preparado. Por isso que Ele veio trazer essa palavra, para que você seja diferente. Porque quando eu me arrependo e o reino chega, a Bíblia diz que Isaías 61 se cumpre na minha vida. Porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu para anunciar as boas novas. Libertação aos cativos, restauração aos cegos, cura, libertação para todo aquele que está perdido. Eu sou um instrumento de luz. O reino não pode ser dividido. Eu acho que o pastor está viajando. Você está pagando a sua própria passagem da viagem, irmão. O reino não pode ser dividido. O reino sofrerá perseguição por causa de Jesus. E sabe como você tem que agir? Bem feliz. Mateus 5 diz assim: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas estão falando mal de mim, já não aguento mais. Quanto eu já ouvi isso? Quanto eu já vi isso? A luz precisa chegar na minha vida. Quem tem opinião, quem tem ego, quem tem orgulho, não entra no reino. Mateus 5 também fala: aqueles que são pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Que reino que você está buscando? É esse modelo que Deus te deu? Você lê o livro dos evangelhos, é bem legal. Tem várias analogias. Olha, o reino ele é semelhante a um grão de mostarda. O reino é semelhante igual a um tesouro. O reino é semelhante igual ao fermento. O reino é semelhante, Jesus vai te dando uma série de orientações, uma série de indicativos para mostrar a grandiosidade do reino. Para mostrar qual é o foco do reino, qual é o foco da luz. E Deus hoje veio perguntar para você: qual é o foco do seu reino? Está tudo baseado em mim? É engraçado, eu gosto de dar aula de batismo. Eu já vou acabar, tá? Eu gosto de dar aula de batismo. Você pega o pessoal novo convertido. Eles têm as perguntas mais diversas e mais excepcionais da vida. Mas é o momento mais glorioso que você começa a ver a modificação de uma pessoa. Do crescimento de uma pessoa. E normalmente a primeira pergunta que eu escuto é assim: agora que aceitei Jesus, tudo na minha vida está dando errado. Quem já passou por isso? Não, só vocês? Ninguém mais passou por isso? Quem aceitou Jesus, tudo começou a dar ruim na vida. Levanta a mão bem alta. Assim, ó. Assim. Os outros não aceitaram Jesus ainda, é isso? Quando Deus joga a luz, tudo que as trevas te ofereceu não serve para nada. É por isso que tudo que você tem precisa ser retirado. Porque a luz ela não pode ter obstáculo. Ela não pode ser guardada. Ela não pode ser isolada. Ela precisa ser
brilhante e iluminada. Amém? Amém? Arrependei-vos, porque é chegado o reino.